Namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Meu nome é Pamela Jaque, eu sou uma profissional do yoga e uma facilitadora no processo de reconexão com o campo intuitivo. E hoje eu estou deixando esse vídeo para filosofar um pouco sobre um assunto que eu já venho pensando há vários anos e ultimamente vieram uns insights, assim, uma compreensão maior, né, dentro dessa minha busca. E essa minha busca é sobre o tempo, né? Sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Aliás, foi essa ansiedade que me levou até o yoga, até esse conhecimento, essas práticas. Muita gratidão. E entender como é que funciona o tempo é algo que para mim tem sido um desafio ao longo desses anos, né? Entender realmente o tempo. O que é essa dimensão do tempo? O que é esse tempo-espaço? Bom, eu não tenho todas as respostas ainda, mas já tenho o suficiente para poder respirar, relaxar e conseguir fluir dentro desse tempo. Eu vou falar um pouquinho aqui da física quântica para amarrar lá na frente, né, como é que foi esse meu processo de pensamento. Então, quando eu entrei em contato com a física quântica, eu fiquei maravilhada, né? Essa questão de que a consciência que observa altera o resultado. Porque eu não acreditava realmente que as coisas eram tão fixas. Eu sentia que existe um poder da nossa mente, né? Que a gente podia fazer coisas magníficas. Eu tinha a sensação que eu poderia atravessar paredes. Eu não sabia explicar o porquê eu sabia disso, mas eu sabia. Então, quando a física quântica veio, nossa, aí vieram todas a compreensão, né? A lógica daquele sentimento intuitivo que eu tive. Então, a física quântica, ela diz o quê? Principalmente, né? Que quando os cientistas fazem uma experiência, o resultado dessa experiência muda dependendo de quem observa. Então, a ciência, então, por exemplo, a ciência para nós, o que a gente entende como ciência, até os dias de hoje, o que se fazem nas faculdades, nos institutos de pesquisa, é o quê? Algo vira ciência quando você submete aquela experiência sempre da mesma forma e você chega sempre ao mesmo resultado. Então, se eu sempre faço aquilo e sempre tenho o mesmo resultado, então isso virou uma ciência. E aí a física quântica veio para quebrar tudo isso e falar, olha, você pode até repetir a mesma experiência, mas não necessariamente você vai ter o mesmo resultado. Então, a consciência que observa, ela começou a surgir ali, ela faz parte da equação, faz parte da resolução. E a gente começou a questionar, né, o que é matéria realmente. Porque afinal de contas, né, nosso corpo, no fundo, o nosso corpo físico é composto de átomos, e a gente sabe que os átomos, a maior parte deles, sei lá, uns 80, 90% do átomo, ele é vazio, né? Então, como é que eu posso ter uma matéria densa, que eu tenho a sensação que eu toco, se é algo que é vazio? Então, muitos mistérios, né? Muitas compreensões que foram. Eu estou falando disso há 20 anos atrás. Então, muita coisa evoluiu de lá para cá. Né? Muito bem. E aí, a física quântica tem várias outras questões, enfim, mas seguindo aqui a linha do tempo para chegar na questão do tempo, teve um momento que eu comecei a me questionar, bom, se eu altero, né, a minha realidade a partir de como eu observo, então eu, Pamela, sou observadora e eu posso alterar a minha realidade ao redor, então eu não conseguia entender por que, se eu estou enxergando uma cadeira, por exemplo, e eu paro de observar essa cadeira continua existindo. Se eu tenho uma cadeira em casa, vou embora, saio para viajar, quando eu volto a cadeira continua existindo, ela não se dissolveu, né? E mais, se outra pessoa chegar em casa, ele vai ver a cadeira, tanto quanto eu. Né? Então eu falei, poxa vida, mas então essa cadeira ela tem uma vida meio independente, né? Ou seja, ela pode existir independente de eu observar ou não. Talvez a forma como eu observo essa cadeira
é o que altera a minha forma de enxergar a realidade ao meu redor e a forma como eu me sinto em relação a essa realidade, que realmente é isso, né? Mas, de qualquer maneira, isso ficou aqui na minha cabeça, né? Até que eu li um livro do amigo Goswami, chama Médico Quântico, e ele explica o seguinte. Ele fez uma experiência com uma cadeira, né? Só que ele percebeu o quê? Que você está enxergando esta cadeira aqui. E eu posso estar enxergando essa cadeira um pouquinho mais para cá. E o outro um pouquinho mais para lá. E o outro um pouquinho mais para o outro lado. São flutuações, variações de espaço tão pequenas que elas são imperceptíveis para nós. Ela não vai alterar, né, a nossa percepção da cadeira ou se eu quero sentar na cadeira, né? Então ele explica que toda essa manifestação aqui, né, nosso planeta, tudo que existe no nosso planeta, a nossa galáxia, nosso mundo, é como se fosse um sistema de computador. É como que alguém construiu esse sistema, e para que esse sistema possa funcionar, que nem um game de RPG, né? Para que a coisa possa funcionar, todos têm que enxergar a mesma realidade, todos têm que estar sujeitos às mesmas leis. Por exemplo, a lei da gravidade, ela funciona para nós da mesma forma em qualquer lugar desse planeta, né? A gente vai para o outro planeta, a lei da gravidade vai ser outra, a coisa vai funcionar de uma outra forma, mas ela está ali. Se eu soltar efetivamente qualquer coisa que eu segurar aqui na minha mão, se eu soltar, ela vai cair, né? Isso é muito interessante, né? Só um parênteses aqui, fugindo um pouquinho, porque quando você vai ler algumas escrituras hindus, né, tem algumas variações, você encontra textos um pouco diferentes, mas a base exatamente é a mesma, que ela diz o quê? Que o mundo manifestado existe a partir de um desejo de observar. Então, este ser que observa, esta consciência que observa, que ela é única, que ela é o todo, sente a necessidade de observar. E a partir daí vai começar todo um processo que ele é todo descrito de como que isso acontece, para que essa consciência comece a ganhar movimento e o processo de manifestação da percepção da matéria possa acontecer. Porque para eu poder observar alguém, para eu poder observar algo, eu tenho que ter quem observa e o que é observado. E quando você é o todo, é uma consciência única, você não pode observar a si mesmo, né? Então, por isso que a gente fala que nós estamos num mundo dual. Então, para que as coisas aconteçam, para que eu possa estar falando aqui com você, para que as plantas possam crescer, para que você possa ter o sentimento de felicidade, né? Para que você possa ter teus próprios sonhos que você está realizando, você precisa ter um ser que você tem consciência, né? Esse ego, né? Esse arquétipo aqui de Pamela. Cada um de nós é um arquétipo de uma consciência maior. Então, retomando, voltando para a história aqui do tempo. Então, a partir desse momento ficou fácil. Eu falei, claro, eu faço parte de todo um sistema. Bom, e aí a coisa foi indo, e tem essa questão da ansiedade, e parece que às vezes não dá tempo de fazer tudo, e aí a respiração encurta, e daí você tem que escolher o que você vai fazer primeiro, o que você vai deixar de fazer. Só que se você deixa de fazer alguma coisa, isso é o que gera ansiedade, porque a gente quer ter o controle de tudo, né? Mas é difícil fazer a escolha. Do que eu posso abrir mão, que eu não sinta que eu estou perdendo alguma coisa, que eu estou sendo ineficiente em alguma coisa, ou que eu não estou no controle daquela coisa. Porque vejam só, o tempo na mente, ela acontece de um jeito, e na matéria de outro. Então, outro dos meus questionamentos, né? Bom, mas o tempo é o seguinte, ele acontece independente da minha consciência. O dia vai
acontecer independente da minha consciência. Vai amanhecer, vai anoitecer, independente da minha consciência. Se eu deixar meu carro estacionado aqui, for embora e voltar depois de um ano, ele vai enferrujar. Então, a ação do tempo agiu sobre isso. Se você plantar uma semente, chover e tal, ela vai florescer independente da minha consciência. Da minha consciência estar observando ou da minha consciência estar desejando que aquilo aconteça. Então eu tenho essa linha do tempo no nível, vamos dizer assim, na dimensão física. Minhas células vão envelhecer, eu vou envelhecer, né? Esse envelhecimento pode ser mais tardio, com mais saúde, com menos saúde, mas ele vai acontecer. E por outro lado, o tempo na minha mente, ele não segue essa regra. Se eu estou fazendo algo que eu gosto muito, que eu amo, eu posso estar lá horas e não perceber. Então, quantas vezes eu estava lá compenetrada fazendo algo que eu amava e eu falava, nossa, já anoiteceu, mas caramba, né? Quando a gente está muito estressada também acontece a mesma coisa. A diferença é que no primeiro exemplo eu vou ter aquele sentimento de plenitude, né? De eu estou fazendo algo que eu amo, com o qual eu me conectei profundamente. No segundo exemplo, eu estou ansiosa e estressada porque é tantas tarefas que fala, meu Deus, já anoiteceu e eu não consegui fazer tudo o que eu tinha que fazer, né? É outra percepção do tempo. Assim como a gente, quando está fazendo uma coisa que a gente não gosta, que a gente acha chata, que a gente não queria, o que acontece? Por isso que o tempo não passa. Se arrasta. Aí você olha o relógio, nossa, só passou 10 minutos, meu Deus. Então eu percebi que assim como na física quântica, né, que de repente uma partícula pode se comportar como uma matéria, uma hora pode se comportar como uma onda, né, o que é matéria, o que é energia, eu percebi que eu ia ter que aprender a lidar com essas duas coisas que parecem coisas antagônicas, pelo menos para mim no primeiro momento. Então, como é que eu faço para lidar com a questão do tempo na minha mente, sabendo que a questão do tempo na minha dimensão física, ele vai seguir aquela ordem do programa desse sistema que foi criado. E daí também ficou muito claro para mim essa questão. À medida que eu vou sutilizando as minhas dimensões, a dimensão do meu ser, a questão do tempo vai sumindo. Então, quando a gente volta ao todo, à essência, o tempo para de existir. E o tempo está muito ligado à massa e velocidade, né? Porque quando a gente fala do tempo em relação ao tempo-espaço que a física quântica fala, o que é? É como que se fosse uma malha invisível no universo todo, e daí acontece uma massa como o planeta Terra, e essa massa vai deformar esse espaço-tempo. E aí começa a lei da gravidade, né? Então eu falei, bom, muito bem. Então, eu não sei exatamente explicar como, né? Eu não sou física, mas uma coisa é certa. Se existe manifestação, existe tempo. Se existe tempo, tem que existir um movimento. E para ter o movimento, tem que existir o espaço. Porque se você não tem espaço, como é que você vai saber que você está se movimentando? Né? Para onde você está se deslocando? Para onde você está indo? E para você poder se movimentar no mundo, você precisa fazer escolhas. Então eu preciso fazer escolhas, então eu decido estar sentada aqui fazendo este vídeo. Quando eu acabar esse vídeo, eu vou ter que decidir para onde eu vou. Eu vou entrar pela porta, por essa porta da frente, pela porta lateral. O que eu vou comer? Né? Tem várias opções. O que eu vou comer? O tempo todo eu estou fazendo escolha. O tempo todo eu estou escolhendo. E quando eu consigo fazer uma escolha, essa escolha me leva a uma ação. E essa ação e a forma como eu escolho e como eu ajo é que vão definir, né, essa sensação, essa relação do tempo na minha dimensão mental. Então, voltando para a ansiedade.
que acontece quando eu me sinto ansiosa? Tá vindo um ruído, a coisa não tá vibrando, o tempo da dimensão física não tá alinhada, não tá em ressonância com o tempo da dimensão mental. Por quê? Por causa dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sistemas de crenças e valores. Então, a própria ansiedade, ela vem o quê? De um sistema de crenças e valores, daquilo que eu devo ser no mundo. Então, eu escolho querer fazer um monte de coisa que eu não vou conseguir fazer. Eu escolho querer controlar essas coisas. É uma escolha minha. Mas assim como eu escolhi isso, eu posso passar a escolher uma outra coisa. E aí, gente, tudo começa a se encaixar. O yoga começa a se encaixar. A física quântica começa a se encaixar. Então, para eu entrar nessa frequência vibratória, para me alinhar, entrar em ressonância no próprio universo, então eu preciso cuidar do quê? Olhar para dentro, fechar os olhos, olhar para dentro e fazer esse alinhamento. Quem eu sou? O que eu realmente quero? O que eu realmente escolho? Para que isso me leve ao que eu quero. Só que veja bem, teu desejo está aqui, na tua essência, né? Tá ali. Só que aqui no meio, e a tua escolha está nesse espaço. Aqui no meio tá assim uma série de vrids, que a gente chama no yoga, uma série de impressões do mundo, que você não acredita, que você é capaz, que você tem medo, que se eu fizer isso eu não vou ser amada, enfim. Inúmeras situações de vida que você viveu, a forma como você interpretou determinadas situações de vida. Então aí a gente tem que ir limpando todo o sistema, que é esse trabalho de autoconhecimento, é essa jornada do autoconhecimento, essa jornada da gente se reconectar com a gente mesmo. E aí sim, pronto, agora eu deixei minha essência aparecer. Agora eu estou deixando a minha essência comandar a minha vida. Então eu posso fazer escolhas. E a partir dessas escolhas, quais são as ações que eu vou tomar de uma forma mais assertiva. E eu fiz até uma experiência com isso. Um dia eu estava estudando, né? Aliás, ainda estou estudando, ainda tem bastante coisa para eu estudar sobre o tempo, o pulso lunar. E aí eu fui descobrir, né, que não só, né, nossa menstruação é baseada no ciclo lunar. A gestação é baseada no ciclo, segue o ciclo lunar. Se você procurar no Google, o calendário de plantio, colheita, segue o calendário lunar. As marés, elas seguem o ciclo lunar. Tanto que a gente tem até uma tábua de marés, para quem veleja, uma tábua de marés para a gente saber em que horário a maré vai estar cheia, em que horário a maré vai descer. A gente usa um calendário gregoriano, que foi baseado na cobrança de impostos, onde a gente tem meses irregulares, com 28, com 31, com 30 dias, e enfim. Sendo que toda a natureza está seguindo um outro tempo, que é o tempo de novo. E aí eu percebi uma coisa, né? Eu falei, bom, como é que as plantas elas estão totalmente sincronizadas com o universo, né? Elas estão lá em harmonia. Como é que é a questão das plantas? As plantas ficam pensando muito no que elas vão fazer? Não. A planta pega e faz o que ela tem que fazer. O sol pega e faz o que ele tem que fazer. O planeta pega e faz. Ela não fica em divagações. O planeta não fica pensando, será que esse ano eu vou dar a volta ao sol? Ou será que eu vou mais devagar? Ou será que eu vou... Não, o planeta vai lá e vai fazer a órbita ao redor do sol, a não ser que algo externo interfira nesse propósito. Aí eu peguei um dia, estava na cozinha. Eu falei, vou me focar só na cozinha. Tinha um monte de coisa para arrumar lá. E a cozinha para mim é uma coisa desafiadora, que eu falo, ai meu Deus, eu perco tanto tempo com a casa, tal, e eu tenho que trabalhar a cozinha. Bom, marquei 5 minutos no cronômetro.
5 minutos. E falei, não vou atender o WhatsApp, não vou ficar pensando em outras coisas, cozinha, 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 arrumação da cozinha, lavar, secar, guardar umas coisas, passar pano. Gente, foi incrível o que eu fiz em 5 minutos. 5 minutos. Porque eu tava com foco. Porque eu simplesmente fiz o que eu tinha que fazer. Assim, como o resto da natureza faz o que tem que fazer. E o que impede da gente ter essa clareza de pensamento e essa ação focada? Aí volta de novo. Tudo que tá ali no meio, né? Da nossa mente, as ondulações de pensamento e as emoções. E para fechar essa história toda, né, na minha busca pelo tempo, como tudo isso, ele me trouxe tranquilidade, toda essa compreensão. Porque eu entendi que o tempo da dimensão física, ele vai continuar. Não vou nem dizer que o dia tem 24 horas, né? O dia e noite que completa um ciclo é o tempo que o planeta dá uma volta ao redor de si mesmo. Isso vai continuar. Mas o que eu posso realizar nesses espaços de tempo, a cada alunação, é o que muda. Ele realmente é flexível. Depende da nossa mente. Eu posso passar um dia inteiro sem conseguir arrumar a cozinha, sofrendo com isso, ou eu posso arrumar tudo em 5 minutos. É isso que decide. Então é disso que eu tenho que cuidar. Do reencontro comigo mesmo. E é isso aí, gente. Muitas divagações, né? Se alguém aqui entender mais de física quântica, quiser compartilhar aí algum conhecimento sobre a dimensão do tempo, espaço-tempo, então é só deixar aí nos comentários. Eu vou ficar muito grata aí a cada dia aprender mais. É isso aí. Namastê!